Olá, amigos. Eu fui citado pelo astrólogo Astrolucas, né, por causa de algumas citações que eu fiz sobre previsões políticas, especialmente em referência ao Bolsonaro. E ele diz: por que você não cita meu nome? Porque eu conheço também outros astrólogos védicos que não têm canal no YouTube, mas que seguem a mesma linha bolsonarista, então por isso eu falo os astrólogos védicos, porque ele não é o único astrólogo védico no país. Boa parte dos astrólogos mais ligados à elite e à direita são defensores do bolsonarismo, apesar de o Lucas negar que é bolsonarista, ele se alinhou ao bolsonarismo, especialmente para conseguir seguidores. Ficou claro, assim como a Marici Vogel aproveitou o programa do Amaury Júnior para ingressar nesse movimento bolsonarista que todos perceberam que era muito forte na internet e quiseram tirar algum proveito disso. Eu não sou seguidor em redes sociais, não precisa me bloquear porque eu não sou seguidor em redes sociais, eu apenas vi vídeos seus no YouTube, não sei quais são suas redes sociais, Facebook, Instagram, nada disso. Eu não citei o nome também, o seu nome diretamente, porque não quero tornar uma coisa pessoal, não é uma coisa pessoal, não tenho nada contra a sua pessoa, apenas critico ideias e porque eu vi vários vídeos seus praticamente esculachando a astrologia tropical, chamando os astrólogos tropicais de picareta e tudo mais. Apesar de você falar com uma certa ironia, cinismo, para que seus seguidores viessem ao meu canal, ver a minha inteligência, falando de uma forma irônica, não ligo muito se me acho inteligente ou não. A minha opinião não é obrigada a ser seguida, a concordar comigo. Eu apenas citei algumas análises suas, especialmente de que o Bolsonaro seria o cavaleiro branco de Chico Xavier, porque ele não se encaixa em nada. Apenas citei para que você revisse as suas análises, pois uma pessoa que com 30 e tantos mil mortos no Brasil, ele não se comove, ele faz piadinha, ele faz comentários grotescos, diz: e daí? Eu não sou coveiro, todos vão morrer. Age de todas as formas, como ontem ficou claro, tentando atrasar o número dos mortos para os telejornais não divulgar. Sai sem máscara na rua, age contra o próprio Ministério da Saúde, está enchendo o Ministério de militares e mente o tempo inteiro, só fala em armas, está destruindo a cultura, o meio ambiente, a educação, as estruturas de poder, as instituições, a política, e com um cinismo grande de que seria o combatente da corrupção, fazendo acordos com o Centrão, a mamata continua, as pessoas de alto salário ligadas a ele e assim por diante. Você misturou teorias da conspiração, como todo bolsonarista, ou você não reconhece ser bolsonarista, mas age como bolsonarista, citando teorias da conspiração, como por exemplo sobre Folha de São Paulo, uma balela criada por Olavo de Carvalho, o Gabinete do Ódio, e Steve Bannon, dos Estados Unidos, a extrema-direita, usou isso para bater no PT, que o Brasil iria virar uma Venezuela e tal. O PT teve 4 mandatos e não fez isso, poderia ter feito. Folha de São Paulo é apenas uma balela. Eles já vi vídeos de encontro do Foro de São Paulo, mas nada comparado ao que a extrema-direita prega. A extrema-direita é muito mais perigosa para o Brasil, fala em AI-5, intervenção militar em ditadura, em fechar o Congresso, em fechar o Supremo. Ela é muito mais terrível. Eu também nunca fui de esquerda, nunca votei na esquerda. Na última eleição, por exemplo, eu votei, a esquerda mais próxima que eu votei foi o Ciro Gomes, no primeiro turno, não votei no segundo. E nunca votei no PT, nem no Lula, e não pretendo votar. Eu sempre me considerei de centro-direita ou centro-esquerda, mas agora mais centro-esquerda, porque a centro-direita foi sugada, engolida pela direita. E não sou esquerdista. No Brasil se dividiu em quem é bolsonarista ser direitista
e quem não é bolsonarista ser esquerdista, que é uma balela que o Bolsonaro nem de direita é. Ele é extrema-direita, antipatriótico, submisso dos Estados Unidos. Ele coloca os Estados Unidos acima do Brasil. Vê até nas manifestações bandeiras americanas, nas manifestações. E ele também não é cristão, ele apenas se diz cristão para angariar votos dos evangélicos, mas ele jamais agiu como cristão. Cristão não defende morte, tortura, execuções, armas o tempo todo, porque Cristo foi morto pela extrema-direita romana. Os generais romanos, o governador romano Pôncio Pilatos foi quem determinou sua execução, a extrema-direita romana. Então, Jesus foi o torturado. Quem é cristão jamais defende tortura. Pastores evangélicos que defendem um governo que defende ditadura e tortura jamais pode ser considerado cristão. Sobre religiões, eu gosto muito das teorias e dos ensinamentos de Zoroastro. Eu acho até que as crenças judaico-cristãs elas se basearam no zoroastrismo, naquela divisão perfeita entre bem e mal, o Deus do bem e o Deus do mal. Sobre helenismo, essas coisas, isso não tem nada a ver. Tem muita gente que apoia o Bolsonaro de diversas religiões porque se alinha ao pensamento retrógrado e reacionário dele, nem tanto por religião. Eu não seleciono as pessoas por religião, por credo, por opção sexual, por gênero, por nada disso. Apenas debato ideias e não tenho ninguém como inimigo, como Bolsonaro ou bolsonaristas fazem, que sempre chegam xingando, chamando de ridículo, disso e daquilo. Não levo nada por termo pejorativo. Apenas imponho o debate, até porque eu considero um grande astrólogo, apenas discordo de algumas filosofias, de algumas coisas. O hinduísmo, como você disse, tem várias vertentes, ele não é apenas não tem apenas um segmento de direita, de extrema direita. A Índia é violenta, a gente viu agora nas passeatas policiais espancando indianos na rua por nada. É uma polícia extremamente violenta da Índia. E a direita é em todo lugar, ela é autoritária, não só aqui como na Índia, como em todo lugar. E o hinduísmo tem uma parcela que aceita o movimento gay, como você falou, mas tem uma parcela também que não aceita. Aliás, é muito confuso as crenças hindus. São milhares de deuses, centenas de deuses, e a astrologia védica não é a astrologia original, não é uma astrologia verdadeira, como você diz, acima das outras. A astrologia tropical funciona muito mais aqui no Ocidente do que ela. Essa baboseira de movimento sideral, do ponto vernal, tudo isso não significa nada. Não, Urano não está nem em Touro, nem em Áries, ele não está em constelação nenhuma. É tudo uma imaginação, é tudo simbologia. Astrologia é simbologia. São milhares de constelações, são milhares de estrelas, bilhões de estrelas. Se fosse a pegar isso, é uma coisa sem limite, cálculos infundáveis. A astrologia védica não é mais científica que a astrologia tropical, até porque as constelações são de tamanhos diferentes. Se fosse corrigir, teria que corrigir isso também. A constelação de Câncer é pequenininha, a de Escorpião é gigante. Então seriam datas diferentes, o tamanho dos signos teriam que contar com datas diferentes. E um yogi muito sábio, pesquisador de astrologia védica, ele explicou muito bem a astrologia védica, o porquê esse apego às estrelas. Eu falarei daqui a pouco. Mas sobre sua outra fake news, como vários bolsonaristas, também você aderiu tanto ao movimento bolsonarista que prega uma fake news já desde o ano passado, dizendo que previu a pandemia, e não previu. Seu próprio vídeo comprova isso, que você usa como prova, não previu. Porque um assunto tão polêmico, tão profundo, que o mundo domina hoje, a mídia domina hoje, você não daria poucos segundos num vídeo de 9 minutos e 30 para falar de um assunto tão importante como esse.
Além do mais, você falou em epidemia localizada, falou do ebola, que está controlado, não aconteceu, e falou de síndromes respiratórias nos Estados Unidos, por outras coisas, por cigarro, enfim, por outros, e você mesmo se desmente quando você fala que seria provocada por Marte passando por uma estrela e que seria crises pequenas, não seria uma crise profunda, que seria de curto tempo e que não seria tão grave. Não foi Marte que causou a epidemia, foi o eclipse, e apenas 2 astrólogos conhecidamente previram a pandemia. O turco, que tem um programa na televisão turca, um nome complicado que me esqueci agora, e o André Barbot, que muito mais conscientemente previu pelos alinhamentos dos vários planetas em Capricórnio. Isso mesmo, em Capricórnio, não estavam em Sagitário. Porque o que conta, astrologia sazonal pelas estações do ano, é que funciona aqui, todo mundo se identifica. Por isso que é sucesso nas revistas, nos jornais, na televisão, no cinema. É a astrologia tropical. E não importa se é hemisfério sul, se é hemisfério norte, ela se adapta para qualquer região da Terra que você for. Assim como na Índia também tem astrologia usada de uma forma no norte, tem astrologia védica usada de uma outra forma no sul. E você mesmo, no seu próprio vídeo, como nós vamos ver o áudio agora, se desmente. Mas não vai ser algo tão drástico ou alarmante. Na minha opinião, seria mais alarmante se o Marte ficasse retrógrado em cima dessa estrela, mas não é o caso. Só que ainda assim, vale a pena nós, como coletividade, prestarmos mais atenção nos temas de saúde, porque vai haver uma crise envolvendo epidemias. E os tipos de epidemias que estão relacionadas com esse trânsito de Marte em cima de Algorab são epidemias de sarampo, de dengue, também pode estar relacionado, no caso da África, a epidemia de ebola. E também, recentemente nos Estados Unidos, está havendo um crescimento de doenças respiratórias causadas pelo consumo de cigarros eletrônicos. Então, uma outra possível problema que o Guarabi pode trazer é um aumento no número de suicídios, porque lembremos que... Bem, sobre epidemias, bom, temos que lidar com o crédito que você falou na questão da saúde. Vários astrólogos previram esse problema de saúde em 2020. Eu sempre disse que faço uma astrologia pessimista, não via um 2020 com sucesso como muitos astrólogos previram, que o Sol traria sombras e que não seria sucesso como muitos astrólogos citou. Mas você falou em epidemias de sarampo, que já existe aí já há um bom tempo, de dengue, que já existe há um bom tempo, e do ebola, que está controlado. O continente africano está de boa agora, até na epidemia. A epidemia é mundial. Os Estados Unidos não sofre com síndromes respiratórias por causa do cigarro, e sim agora por causa da pandemia, que é algo muito maior. Você disse que não seria nada profundo, seria uma coisa para nem se preocupar muito, seria epidemias por regiões. Você até citou as regiões, África e tal. Você não citou que América Latina, América Central, América do Sul, Europa, Ásia iria sofrer tudo isso. Sequer citou a China, onde foi a origem de tudo, e foi causado pelo eclipse e não por Marte. Mas isso é o de menos, né? O que é demais é a pessoa ficar dizendo o tempo todo que foi o único astrólogo que previu, que é a única astrologia que funciona, que as outras são mentira, que os astrólogos tropicais são picaretas, que não funciona, quando na verdade a gente sabe que a astrologia tropical funciona muito, tanto que é sucesso em jornais, revistas, livros, edições no mundo todo, na televisão do mundo todo, e ninguém utiliza tanto a astrologia védica. Então, eu só falei não como uma forma antiética, mas porque você atacava a astrologia tropical o tempo todo, sendo que não há provas, não existe essa de astrologia científica. Você não é também totalmente honesto com seus clientes e os seus seguidores quando você fala sempre dessa correção aí sideral
do ponto, né, da posição de 23 graus para trás das estrelas e dos planetas, mas você não fala que interpreta a astrologia sideral por nakshatras, por mitos hindus, por coisas criadas por astrólogos. Não é uma ciência que caiu do céu num livro gigante zipado. É interpretações simbólicas, né? Na chakra disso, na chakra daquilo, o Marte significa isso, significa aquilo. Isso foi determinado por astrólogos, da mesma forma que astrólogos determinaram as interpretações de astrologia tropical. Então não existe astrologia superior a outra. Existe até uma teoria entre os cabalistas, entre rabinos cabalistas, de que o hinduísmo veio também de Abraão. Abraão seria também o pai do hinduísmo, quando ele expulsou sua concubina e o seu filho bastardo, ele deu os livros uma forma de astrologia e ficou com a outra, a cabalística hebraica. Quanto a não se alinhar ao Bolsonaro por ele ter alinhamento com Israel, ele não tem alinhamento com nada, ele quer apenas poder e proteger os filhos. Eu também discordo da Cabala, porque se baseia apenas em conhecimentos judaicos, assim como eu discordo da astrologia védica, que se apoia também apenas em mitos hindus védicos. E o sistema védico eu também estudo há anos, desde que comecei a estudar a Umbanda Esotérica, que eu me iniciei na Umbanda Esotérica, e os ensinamentos de San Ives e Mata e Silva, que estudava muito os Védicas, os livros dos Vedas. Eu tenho os livros dos Vedas, eu leio os livros dos Vedas. Ele jamais concordaria com o bolsonarismo. Isso é teoria da conspiração, falar em Foro de São Paulo, em comunismo e marxismo cultural, como diz o professor Villa, um dos maiores historiadores do Brasil. Isso é conversa para boi dormir, nem sabem o que é marxismo cultural. Olavo de Carvalho é um falso filósofo e fica pregando essas teorias da conspiração, e o bolsonarismo todo engole de mito em que ele está destruindo a Amazônia, está destruindo o meio ambiente, a educação, a cultura, está levando o país à ruína, à diplomacia. O Brasil é hoje vergonha no mundo inteiro dizer que ele é um cavaleiro branco da profecia de Chico Xavier. Isso pegou pesado. Além disso, sobre Nifilins, não é nem tanto a relação dos deuses gregos, como por exemplo que deu origem a Hércules, que é um filho de um deus e de uma humana, mas dos anjos caídos, como você mesmo citou do livro de Enoque e do livro de Raziel, o anjo Raziel, que fala lá no capítulo 6 do livro do Gênesis, sobre a relação dos anjos com os humanos, que deu origem aos Nifelins. Eu estudo isso, eu escrevi um livro, um grimório, As Clavículas de Salomão, que fez sucesso, já vendeu a segunda edição. Então eu estudo isso, todo esse sistema angélico, astrológico. Existe até uma comparação entre que Abraão pode ser o pai do hinduísmo, pelas semelhanças dos deuses, a trindade que tem no hinduísmo, de Vishnu, e a história de morte, redenção, o alinhamento kármico do eixo dos nodos lunares, Ketu e Rahu, que tem também na árvore da vida, que tem na astrologia cabalística. Então é um pensamento profundo. Então aqui os pensamentos do yogi Sadhguru, ele que é um yogi que pesquisou muito a astrologia védica, ele diz o seguinte: você precisa entender que a Índia não se refere apenas aos Vedas ou à cultura védica. Sábio Vyasa, a pessoa que compilou os 4 Vedas, seu pai era um ariano e a sua mãe era um dravidiano. Apesar disso, no sul da Índia, eles não atribuem os Vedas. A cultura drávidica nunca procurou astrologia olhando as estrelas. Eles fizeram previsões olhando as pessoas. Aqui temos o que chamamos de Nadi Jyotian. Mas a cultura ariana veio com a astrologia, e a astrologia é uma interpretação da astronomia. Se você tenta interpretar algo, invariavelmente perde muitos pontos. Portanto, é uma má interpretação, porque você perdeu muitas coisas. Então, ficar se baseando apenas na posição
das estrelas, isso é perda de tempo. Astrologia é simbologia, você simboliza mais nos nakshatras, na simbologia para interpretar aquilo, a posição daquilo. Pode até ser colocado no mapa, você ser um ariano, no 29º grau, e colocar lá um sol imaginário que vai falar da sua reencarnação a 23 graus atrás, mas aquilo não tem que corrigir todo aquele sistema, tanto que vocês usam as mesmas casas do mesmo formato, do mesmo tamanho, e isso não tem nada a ver, são bilhões de estrelas, são milhões de constelações e cada uma tem um tamanho. A constelação do Sagitário tem um tamanho, a constelação de Áries tem outra, de Touro tem outros, uma é gigante, outra é menor. Marte ou qualquer planeta não está dentro da constelação, ele está girando em torno do Sol, é imaginário, não existe movimento retrógrado, não existe planeta andando para trás, tudo é imaginação, tudo é simbologia. Então não existe astrologia mais científica do que outra. Isso não existe. E ele segue dizendo, a razão pela qual a cultura ariana olhou tanto para as estrelas é que elas eram nômades, eles eram nômades, não tinha a tecnologia que tem hoje, eles não tinham esse sistema formado da astrologia tropical, de datas, de efêmeres, de manuais, eles tinham que olhar as estrelas porque eles viajavam muitos. Eles estavam sempre viajando e como não havia estradas, eles precisavam descobrir o norte, o sul, o leste e o oeste, e quando o sol nasceu, eles sabiam depois que o sol ia se pôr. Não havia realmente nada, exceto fogo e estrelas. Então a cultura ariana girava em torno do fogo e das estrelas. Ainda hoje, as pessoas querem se casar e fazem qualquer coisa auspiciosa, eles cultuam o fogo. Por quê? As culturas nômades viviam com o fogo e com as estrelas. O fogo dava luz, calor, proteção contra os animais selvagens. As estrelas informavam aproximadamente para onde ir. Lentamente observando as estrelas, eles descobriram que caminho seguir. Eles continuaram olhando para cima e seu conhecimento das estrelas aumentou, as interpretações começaram e eles desenvolveram certo domínio e conhecimento sobre elas. Mas eles não estão refém das estrelas, não estão refém da astronomia. É uma ciência mística, oculta, não é uma ciência acadêmica. Nenhuma universidade chegou lá e formou um projeto como se forma um projeto de química, um projeto de biologia. É uma coisa mística, oculta, sagrada, divina. Então, é por isso que a cultura védica preza muito essa questão de estrelas, mas isso é insignificante. Uma estrela a bilhões de anos-luz daqui não vai proporcionar uma pandemia aqui. É o símbolo, é a simbologia. Então a simbologia da astrologia tropical funciona da mesma forma e muito mais eficiente para o hemisfério sul e para o ocidente. Então, essa discussão de ser mais ou menos científica, isso é bobagem, isso é baboseira. E não me interessa se você é gay, se não é, eu não olho por esse motivo. E se fosse para olhar para olhos, eu acho mais bonito olhos castanhos, especialmente nas mulheres. Eu aprecio as mulheres. Eu não sou homossexual, mas não tenho nada contra. Tanto que eu falo da cultura afro-brasileira, que está cheia de gays, de pombagira, de exu, de orixá. Tem muita gente que eu conheço gay que não tem nada a ver. Não falei nesse sentido sexual. Não fico, a maioria dos seus vídeos eu não assisti, apenas os que estão referentes à política, os que são referentes a sensacionalismo, um certo sensacionalismo, mas você é um excelente astrólogo, um grande astrólogo, tem um trabalho brilhante, tem muitos seguidores, não tenho nada pessoal, não lhe xinguei, não lhe detratei, não falei nada pejorativo, apenas contesto, assim como você pode contestar qualquer coisa dos meus vídeos, independente que você diga com cinismo, que eu sou inteligente, ou que eu sou burro, ou que eu não entendo nada. Eu acho que você é um grande astrólogo, apenas equivocado e agressivo, como muitos bolsonaristas. Dizem que os astrólogos tropicais são picareta, o que não são. Existem grandes, excelentes astrólogos tropicais. André Barbeau, que previu a pandemia, era um excelente astrólogo, assim como tem outros grandes astrólogos no mundo, como Betsy Landis, Stinglis Graham e tantos outros astrólogos. Então, eu poderia falar mais aqui o que o Yogi falou. Aliás, yoga
as pessoas sempre pensam que é só apenas os movimentos físicos, exercícios físicos. Tem a ver na Índia com o movimento dos planetas, com os aspectos entre os planetas. E ele entende muito de astrologia védica e ele está dizendo que não é superior e que o importante é a simbologia, é a cultura do povo, os conhecimentos místicos, os conhecimentos sobrenaturais, não científicos. A astrologia não é refém da ciência e não depende da astronomia para sobreviver. Fique em paz, fique com Deus e siga em frente.